311 do terceiro andar desse prédio e transmitida pelo YouTube. Professor Ronaldo, a palavra é sua, por favor. Obrigada. Muito obrigado a todos, um prazer estar aqui. Só fazendo um complemento, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, e nossa conversa hoje é sobre o futuro da educação superior. É até curioso que, para falar do futuro, a gente tenha que obrigatoriamente falar ou gastar um tempo para falar sobre o passado. Porque o futuro não é uma especulação abstrata, não é uma opinião, não é uma conversa de bar. O futuro, do ponto de vista de uma discussão acadêmica, ele deve ser assentado naquilo que a gente observa e pode aprender com o passado. Eu acho que o primeiro e mais difícil aprendizado, e embora possa parecer simples, não é bastante complexo, é entender a impermanência das coisas. Quando a gente fala de futuro, a gente não tem tão claro como ele será. Pelo contrário, há uma grande margem de indefinição. Mas há uma certeza, a mudança, a impermanência. É como se disséssemos que no cenário da educação superior, ele será algumas coisas que a gente imagina que elas venham a ser, e eu vou falar sobre isso. Mas uma coisa é certa, não será como é hoje. Ou seja, eu gostaria de mostrar para vocês, se me permitem, alguns elementos que apontam para uma permanente dinâmica. Uma dinâmica que começa há muito tempo. Se nós nos restringirmos somente ao mundo ocidental, não vamos incluir aqui o mundo oriental, que é demasiadamente complexo para mim, pelo menos, a primeira mudança que nós temos, curiosamente, é o nascimento da escola. E a escola nasce já com controvérsias. Só para nos reportarmos a quando nós estamos falando dos séculos IV, V antes de Cristo. Estamos na Grécia Antiga, estamos em Atenas, e a maneira segundo a qual os jovens atenienses, as crianças atenienses são educados, era via sofistas. Claro que eu estou fazendo uma apropriação não muito adequada da figura, mas os sofistas eram uma espécie de, por favor, me permita essa liberalidade, de professores particulares que iam nas casas da elite. A Atenas, como vocês sabem, já é uma sociedade bastante estratificada, existe a elite, existe os comerciantes, existe uma estrutura militar, existe os escravos, existe os técnicos, e a elite ateniense é educada através de sofistas que vão, digamos, de casa em casa da elite, formando os novos dirigentes de Atenas. Neste momento, só para caracterizar o período, a grande figura, o grande mestre, é Sócrates. Sócrates educado pelos sofistas. O principal aluno, o principal discípulo de Sócrates é Platão. E Platão tem o grande mérito de ter fundado a escola. Isso que nós habitamos hoje, os senhores e as senhoras estão aí numa escola, não importa de que nível seja, superior, básico, é uma escola. Esse modelo de escola, assim como vocês estão sentados no auditório ouvindo alguém falar, quem montou, quem criou essa inovação, quem criou essa revolução foi Platão quando criou a academia, insisto, no mundo ocidental. E Platão, ao criar a academia, ele quebra uma estrutura educacional baseada em sofistas. A partir de agora, as crianças, meninos e meninas, na época, que quisessem estudar, sendo da elite, deveriam ir para a escola chamada Academia de Platão. Não mais esperar em sua casa pelos sofistas. Por que eu estou recordando isso? A própria escola já é fruto de uma mudança, de uma revolução. A escola não para com Platão. O seu principal aluno é Aristóteles, e Aristóteles vai criar sua própria escola, chamada Liceu. O Liceu de Aristóteles é também uma escola, o conceito é o mesmo, mas ele discute ou discorda de Platão em alguns aspectos. Não vamos nos estender aqui, pelo contrário, vou atropelar esse fato histórico,
Mas Platão imaginava que nós, homens e mulheres, seríamos um corpo mortal, impuro e que nada sabe, e que aprisiona uma alma, essa sim, eterna, pura, que tudo sabe. Aristóteles, seu melhor aluno, discorda dessa separação entre corpo e alma e ele vê essas duas coisas de uma forma mais integrada. E Aristóteles cria sua própria escola, que é o Liceu. Eu não vou me estender mais. Essa escola, ambas são absolutamente revolucionárias, mudam a forma como nós educamos e nasce a escola. A escola já nasceu de uma controvérsia. Portanto, para quem está preocupado com as controvérsias atuais sobre o presencial e a distância, lembremos que a escola nasce de uma controvérsia. Passado o tempo, a escola, apesar de inovadora, revolucionária, ela não cresceu muito. E ela não cresceu muito porque o número de pessoas letradas, ou seja, o número de pessoas da elite, seja em Atenas, seja nos outros lugares daquela época, eram muito poucas. Mas tem um fato adicional muito interessante, que as obras, os textos que permitiriam as pessoas estudarem sem os seus professores, sem os seus mestres, elas estavam sob a forma ou de papiro ou de pergaminho. Tanto papiro como pergaminho são muito raros, muito difíceis de serem produzidos. Portanto, havia poucos textos disponíveis nas bibliotecas, havia muito poucas bibliotecas e os textos eram absolutamente raros. Para complicar mais o quadro nos séculos seguintes, a igreja viria a se apossar desses textos. E quem leu ou assistiu O Nome da Rosa vai se lembrar de quanto que a igreja era zelosa para que pessoas laicas, não da igreja, tivessem acesso àquelas obras. O resultado foi que, embora Platão e Aristóteles tenham o mérito de terem criado a escola como nós a conhecemos hoje, que teve e tem um forte impacto como nós criamos a nossa escola, a verdade é que ela se desenvolveu muito pouco, em número, em escala. Nós, como eu disse, esse Platão, Aristóteles, nós estamos no século IV a.C., 400 anos antes de Cristo. Essa história só toma um novo rumo, e eu vou fazer um atropelo histórico, em 1453. Já estamos agora no século XV, quando Gutenberg desenvolve uma máquina chamada prensa ou imprensa, que é capaz de produzir livros em grande quantidade, não mais usando papiro, não mais usando pergaminho, mas usando uma novidade que vem da China, que vem do Oriente, que é o papel. O papel é abundante, o papel é barato, o papel é ilimitado e o papel é fácil de cortar, de imprimir sobre ele. E aí surge aquilo que é o livro moderno. A escola tem uma nova revolução. A escola que nasceu limitada com Platão e Aristóteles, por vários motivos, entre eles a questão do pergaminho e do papiro, com Gutenberg, há uma abundância, como nunca houve antes, de livros. O primeiro livro editado é a Bíblia, mas em seguida é editado Aristóteles, Platão e todos os filósofos gregos. Não é à toa que esse período vai se chamar o Renascimento. Renascimento greco-romano, para quem estudou isso uma vez na vida, pelo menos, quando fez o vestibular. O Renascimento greco-romano, ele vem junto com as descobertas de novas terras, a América, grandes navegações, a cartografia, a pólvora, novas técnicas agrícolas, uma revolução agrícola numa Europa que estava se pauperizando, mas que se recupera gradativamente. Surgem grandes universidades, ou aquelas universidades que já existiam se agigantam, entre outros fatores, porque tinha o livro. Deixa eu contar para vocês um dado interessante. Na época, e há registros históricos interessantíssimos sobre isso, quando o livro foi, entre aspas, inventado por Gutenberg, vários professores na época disseram assim: é o fim do professor. Nenhum aluno vai querer assistir uma aula mais, porque agora que tem o livro, todos eles vão preferir faltar às aulas e estudar pelo livro. E o raciocínio deles era razoavelmente sensato. O livro era feito com esmero, cuidado, menos sujeito a erros.
o professor, por melhor que ele fosse, ele iria improvisar, porque é uma aula dinâmica. Então, eles imaginavam que o livro era um instrumento contra o professor. E vários professores tradicionais da época se insurgiram contra aquela novidade. Obviamente que eu só falo isso como registro histórico, isso não teve a menor validade, porque rapidamente se descobriu que livro mais professor não são coisas conflitantes. Pelo contrário, os senhores mesmos se acostumaram na sua vida escolar que livro e professor são coisas complementares. Portanto, com a Gutenberg, há uma grande nova revolução que é o livro. Eu vou fazer um salto enorme agora, se os senhores e as senhoras me permitem, e dizer que, com o surgimento do livro, com o surgimento das universidades na Europa, surge a ideia de você ter um ambiente propício para o nascimento da ciência. O que é a ciência? A ciência com método científico. Ele, simbolicamente, ele é registrado no século XVII com o método de Galileu. Não que os gregos não tivessem método. Aristóteles escreveu muito sobre o método, a observação e a lógica. No entanto, agora eu tinha um incremento. Eu não tinha só a observação e a lógica, eu tinha a observação, a lógica e a experimentação enquanto critério de verdade. Ou seja, simbolicamente com Galileu, obviamente não foi só Galileu, mas Galileu representa um ponto de corte de um novo amadurecimento que é a ciência moderna. Galileu vai morrer em 1642. É o mesmo ano que na Inglaterra nasce Isaac Newton. Isaac Newton tem um papel crucial nessa desenrolar histórico, porque, entre outras contribuições, Newton desenvolve o cálculo diferencial integral. E o cálculo diferencial integral, que às vezes a gente ensina em sala de aula e gera tanta polêmica e antagonismo, e alguns detestam, ele foi crucial, entre outros motivos, porque ele permitia agora escrever em leis, ou seja, escrever leis que regem a natureza. Veja um novo passo. Se nós associarmos a ideia da experimentação, eu acho que o microfone do auditório está ligado, está dando uma interferência. Se der para desligar o microfone do auditório, facilita. You are now muted. Exato, agora melhorou. O que acontece, portanto, é que com Isaac Newton, com o cálculo diferencial integral, nós podíamos descrever a natureza em leis, leis que regem a natureza, leis da mecânica, depois leis da termodinâmicas, leis do eletromagnetismo, veio a máquina a vapor, veio a Revolução Industrial e veio o século XX. O século XX, que alguns dos senhores e das senhoras teve o prazer de viver, outros mais jovens não viveram o século XX, o século XX ele é absolutamente miraculoso. O século XX é fantástico. O século XX, nós, seres humanos, começamos uma expectativa de vida de 43 anos e terminamos com 76 anos. Ou seja, o século XX dobrou praticamente a nossa expectativa e qualidade de vida. Certamente, esse grande incremento do século XX decorreu, em parte, uma parte substantiva, dos ensinamentos e das ciências e das tecnologias e das inovações que vieram desse ambiente acadêmico. A universidade, a escola, no sentido mais amplo, é a grande figura do século XX. Atentem para o século XX. O século XX foi absolutamente fantástico. Só para dar uma ideia sobre ensino superior, nós começamos o século XX com 5 profissões. Eram basicamente 5 profissões de nível superior. Tínhamos o engenheiro, tínhamos o médico, tínhamos o advogado, tínhamos o professor e tínhamos as carreiras clericais. Padre também era nível superior. Nós terminamos o século XX, acredite ou não com 5, mas 116 ofícios de nível superior. Eu não tinha mais só o médico, eu tinha o médico, eu tinha o fisioterapeuta, eu tinha o fonoaudiólogo, eu tinha o educador físico, eu tinha o enfermeiro. Eu não tinha só engenheiro, eu tinha engenheiro, tinha químico, físico, matemático, engenheiro hidráulico, engenheiro de produção, engenheiro cibernético. Em suma, cada uma dessas profissões que existiam no começo do século e eram assim reconhecidas, se desdobraram em dezenas e chegamos à casa de centenas de profissões.
E nós, do ensino superior, fomos absolutamente capazes de dar conta desse emaranhado. Para cada uma dessas profissões, nós definimos no início currículo mínimo, depois diretrizes curriculares. Cada uma delas ficou mais ou menos assentada sobre o que nós esperávamos. O que era formar um engenheiro no século XX? Era um conjunto razoavelmente determinado de conteúdo, associado a esse conteúdo, um conjunto de procedimentos e um conjunto de técnicas. Uma vez que o nosso aluno, né, da Universidade Federal de Pelotas, definisse e provasse em provas, em geral, provas, testes feitas individualmente, que ele conhecia o suficiente do conteúdo, dos procedimentos e das técnicas, o que acontecia depois de 5 anos? Na melhor das hipóteses, ele ganhava um diploma, ele era engenheiro e ele ia para o mercado. O que nós, da universidade, tínhamos naquele momento, século XX? Uma profunda, razoável, se quiserem, clareza sobre o que o mercado de trabalho esperava para o engenheiro. E ele, às vezes melhor formado, às vezes só razoavelmente formado, seja como for, se dava bem. Se razoável formado, se dava razoavelmente bem. Se muito bem formado, se dava muito bem no mercado de trabalho. Porque nós, professores do século XX, das universidades, tínhamos uma boa clareza, uma predição, uma previsão do que era o mercado de trabalho que o nosso futuro aluno ia se deparar. Aí, senhoras e senhores, começou o nosso problema, que nós vamos por muito tempo ter saudades do século XX e elogiá-lo. Por mal ou por bem, mais ou menos em torno da virada do século XX, ocorre de uma forma mais aguda uma coisa chamada revolução digital, que começara antes. Na verdade, o computador, como nós o conhecemos hoje, ele tem cada vez mais centrado na figura de Alan Turing, mais ou menos no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ele desenvolve uma máquina que tem uma capacidade de realizar cálculos absolutamente inéditas. Nenhum ser humano seria capaz de fazer coisas que uma máquina desenvolvida por Alan Turing, depois desenvolvida por muitos outros. Só que, ao longo do século XX, esses chamados computadores, embora já ficando bastante famosos a partir da década de 1950, 1960, a sua utilização era real, mas era muito restrita a círculos militares ou círculos acadêmicos. A grande parte da população era indiretamente usuário, mas não diretamente usuário. A virada do século XX para o século XXI é a marca do momento em que aquilo que era restrito a alguns meios passa a ser de uso absolutamente generalizado. Todo mundo passa a utilizar. A informação proveniente do meio computador passa a ser totalmente acessível, gradativamente ela foi ficando cada vez mais instantânea e gradativamente está se tornando cada vez mais gratuita. Ou seja, nós, de forma absolutamente sem precedentes na história da humanidade, em pouco mais de 2, 3 décadas, vimos algo que era quase inexistente na sociedade, muito restrito, para ser algo hoje absolutamente abundante. Esta semana saiu o número de habitantes que o Brasil tem, dá 203, 204 milhões. Nós temos, gente, 260 milhões de aparelhos celulares, em tese, aparelhos inteligentes, em tese, aparelhos aptos a serem conectados com redes, e somos, no mundo, o país que mais utiliza em termos de carga horária. Não importa o quão mal ou bem distribuído seja esse acesso, em média, nós somos um país que usa quase 9 horas de computador por pessoa por dia. E somos, de longe, o país que mais utiliza redes sociais. 77% desses usuários utilizam redes sociais. Eu não estou fazendo aqui julgamento de bom ou ruim, e não cabe análise de valor nesse momento, mas os números são absolutamente impressionantes. Então, estamos mais do que imersos numa revolução digital. Essa revolução digital ela está mudando tudo, está mudando. O último ano que esse número pode ser ferido é antes da pandemia, que é 2019, mas uma coisa séria, em tese, é casamento. Casamento em cartório é uma coisa mais séria ainda, porque é formalizado em cartório.
Uma estatística razoavelmente confiável no Brasil mostra que em 2019, ano antes da pandemia, portanto, essas coisas só se agravaram a partir daí, a maioria dos casais que casaram em cartório, não estou me referindo aos que não casaram em cartório, haviam se conhecido na internet. Eu não estou dizendo que eles se relacionaram só na internet. Provavelmente a imensa maioria não. Mas eles se conheceram na internet. Eu estou dizendo um fenômeno social que transcende, mas transcende em muito a educação. Não, isso é extramuros, extracampi. Ou seja, nós mudamos e mudamos radicalmente com a sociedade hábitos e costumes. Se eu pegar um elemento da sociedade, que é chamado banco, o banco, como nós o conhecemos hoje, não guarda paralelo com o que era o banco do século passado. Eu era da Universidade Federal de Santa Maria, e se perguntar onde eu mais conheci gente na Federal de Santa Maria, eu conheci muita gente, foi na fila do banco. Porque antes deste século, todos nós, professores, íamos ao banco. E íamos dia sim, dia não. Alguns iam todos os dias. A gente tinha que tirar dinheiro, fazer transferência, ver como é que estava a conta. Ou seja, existia uma coisa chamada agência, existia uma coisa chamada funcionário do banco, havia uma coisa chamada gerente, havia uma coisa chamada subgerente, havia uma coisa chamada caixa livro, onde as pessoas... Bom, basta dizer, um resumo breve, que nenhum banco abriu uma agência física no século XXI e muitos, a imensa maioria, fecharam as agências. E os bancos novos que surgiram não têm nenhuma agência. E se vocês têm a impressão que vocês vão à agência, lastime informar que vocês não foram à agência. Vocês foram a um local que tem algum atendimento eletrônico que é gerido por uma empresa que às vezes não tem nada a ver com o banco. Raramente, mas muito raramente alguém vai a banco. Vejam, se banco teve uma transformação dessa natureza, é porque ele foi absorvido por um vórtice digital e foi reexpelido como sendo outra coisa que tem uma leve, mas muito leve memória de banco. A pergunta é se dá para fazer um paralelo com banco com as universidades, ou com a escola, ou com a educação. A resposta dá, mas não é idêntico. Hoje em dia, não há mais a figura do bancário. Se alguém falar assim, mas eu aqui em Pelotas, meu vizinho é bancário, eu posso dizer que ele tem mais de 60, 70 anos, ele é aposentado de algum banco, ele não trabalha mais lá, porque simplesmente a figura do bancário ou já desapareceu, ou está em fase muito adiantada de desaparecimento. E se eu fizesse um paralelo, vocês diriam, mas quer dizer que os professores também estão desaparecendo? Até estão, de outra maneira, em outro ritmo, com uma outra conotação. Porque a educação resistiu, e resistiu bravamente, às transformações que a Revolução Digital trouxe. E o que os senhores e as senhoras vivem, provavelmente, trabalhando com educação à distância, é estar imerso no mundo enfogueirado, no mundo de transformação. Porque essa universidade, ou essa escola, falando em termos mais amplos, cumpriu de forma brilhante o século XX. Como eu disse, cento e tantas profissões de ensino superior, as universidades, as faculdades, os centros universitários deram conta de formar, e formar razoavelmente bem. O resultado final é que você tinha profissionais, e no limite cidadãos, bastante satisfeitos de terem feito ensino superior, aquilo definitivamente melhorou a vida deles, melhorou o salário deles, melhorou a valorização que a sociedade tinha deles. Mas, por favor, como eu disse no início, a coisa mais difícil da gente perceber é a impermanência das coisas. As coisas estão mudando e o ensino superior, as escolas, não estão imunes à revolução digital. Por sinal, aqui faço uma observação, nós no meio acadêmico nos acostumamos, ou mal nos acostumamos, especialmente no século passado, que as novidades vinham dos campi. Quem tinha a fronteira do conhecimento era a academia, eram os pesquisadores, era a universidade. Nós estamos nos deparando com um mundo que nós somos quase que sujeitos passivos desse processo. As coisas que têm acontecido, e muitas coisas têm acontecido, nós da universidade somos
invadidos de fora para dentro. Eu sei que aí em Pelotas você deve ter tido em algum momento, ou tem uma pró-reitoria de extensão. E uma pró-reitoria de extensão, não é a única definição que ela tinha, era levar o saber produzido para fora dos campos. Gente, cada vez mais o que nós temos é um processo imersivo. Nós estamos recebendo, nós estamos sendo invadidos de fora para dentro. Nós não adotamos educação à distância, e aqui educação à distância é um termo absolutamente ultrapassado. Nós estamos falando de uma coisa quase pré-histórica, mas vamos falar sobre isso para usar a terminologia que vocês acabam convivendo no dia a dia. Não é que houve uma reunião do Conselho Universitário ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e falou assim, realmente estamos convencidos de que é importante a gente adotar essa metodologia que parece que está chegando aí. Não! Foram invadidos porque, se nós não o fizéssemos, simplesmente o divórcio que já existe hoje entre 2 ou 3 gerações, nessa altura, teria sido mais abrupto ainda. Porque os nossos alunos, e cada vez mais os filhos, os netos, os sobrinhos da vizinha da esquina, eles simplesmente vivem num mundo que é um mundo absolutamente virtualizado. Lembre-se dos casamentos, que a maioria é decorrente de uma interação no mundo virtual, não é mais no clube, não é mais na pracinha, não é mais nas vizinhanças, é no mundo virtual, que para o bem ou para o mal, eu não estou fazendo juízo de valor, estou diagnosticando o fato, assim como lá na Grécia Antiga, em Atenas, ninguém perguntou, e teria sentido, se era melhor quando os sofistas iam de casa a casa ou quando Platão criou a escola. É um fato histórico, irreversível e inexorável. Ninguém perguntou se, quando Gutenberg criou o livro, se aquilo acabou prejudicando ou facilitando a vida dos professores. Simplesmente, aquilo aconteceu e mudou de forma radical. A revolução digital não é uma opção que nós temos de absorvê-la ou não. A revolução digital transcende a educação, transcende as universidades. Ela é um fato inexorável da vida cotidiana. Como que a gente lida com isso? Deixa eu até fazer uma observação agora. O mundo é desigual. O mundo é desigual e o mundo é combinado, né? Obviamente, o professor Cristiano, a quem agradeço o convite, ele me citou um vídeo que eu já tinha visto sobre uma suposta mudança de migração na Suécia, de você valorizar menos a educação digital, o letramento digital em sala de aula. Eu conheço o caso e conheço o ambiente, e posso garantir aos senhores e às senhoras que a abundância digital, ou seja, a quantidade de acesso que uma criança sueca tem no ambiente digital é absolutamente estupenda. Não há nenhuma casa, eu falo nenhuma com uma relativa garantia, que não tenha um notebook, que não tenha um desktop, que não tenha celulares com conectividade de alta qualidade praticamente para todos. Praticamente, eu poderia dizer para todos. No Brasil, gente, no meio dessa revolução digital, em escolas públicas, somente 1/3 dos alunos da escola pública moram em ambientes, em casas que têm um notebook ou um computador. Vejam, eu posso dizer que praticamente todos moram em lares, praticamente todos, que há um celular potencialmente conectável, inteligente. Mas a imensa maioria mora em lares que não tem um objeto que lhe permitisse ter acesso à informação mais refinada, que não fosse só WhatsApp e Facebook, que é você ter um desktop, um notebook. E mesmo que tenham, a qualidade de uma eventual conexão ou é inexistente ou é muito fraca. O que eu estou dizendo é que chega a ser um crime comparar um ambiente sueco, onde o letramento é abundante nos lares, no ambiente doméstico, cujo papel da escola talvez seja fazer mesmo antagonismo, seja você ressaltar a importância da leitura, da leitura dos clássicos, que você até utilizar aqueles momentos da escola para evitar o super excesso de abundância digital. Aquilo que na Suécia possa ser compreensível,
No Brasil, onde a imensa maioria dos nossos alunos não tem nenhuma outra possibilidade a não ser lan house, para ele aprender minimamente o letramento digital, significa a gente definitivamente excluí-los de tudo. Aqui eu chamo a atenção, é uma discussão mais da educação básica do superior. Houve o absurdo de alguém propor o seguinte: na educação básica a gente não poderia dar letramento digital porque esses meninos, como eu disse antes, não têm o instrumento adequado em casa. Ora, se esse raciocínio fizesse algum sentido na educação básica, eu estou me referindo, era como se algum professor absurdo, algum diretor, algum gestor, algum secretário absurdo de educação dissesse assim: vamos eliminar livros, porque está provado que 90% dos lares brasileiros não tem livros, não tem revistas, não tem magazine, não tem nada. Nem por isso, exatamente pelo contrário, que nós abundamos, né, disponibilizamos ao monte, dentro, ou deveríamos fazê-lo nas escolas públicas, especialmente, livros. Veja, ninguém imaginou eliminar livro porque a casa da criança não tem livro. Mas alguns tiveram a absurda ideia de dizer que era melhor não ter computador ou conectividade ou acesso online para as crianças na escola, porque eles não têm isso em casa. É justamente o raciocínio oposto. Mas vamos aos pontos. Nós estamos falando de coisas pré-históricas. Qualquer dilema do tipo presencial versus a distância, eu já não participo mais, simplesmente porque isso não existe. Isso é absolutamente uma neurose, uma obsessão absolutamente brasileira, arcaica, atrasada e sem nenhum nexo. A revolução digital e a educação digital deixa de ser uma opção. Como eu disse, se as pessoas namoram, casam, se comunicam e se relacionam e têm contato no mundo digital. Imaginar que uma educação possa simplesmente, vou dispensar, é tão absurdo quanto você colocar em dúvida a caneta, o papel, o lápis, o livro, carece de sentido. Uma outra coisa, as pessoas imaginarem que ao adotar uma modalidade que em algum momento Darcy Ribeiro resolveu chamar de educação à distância, lá na LDB de 95, que aquilo é solução para tudo, é a panaceia, e que nós agora não precisamos mais ter atividades presenciais. Igualmente não é correto, quer dizer, você usa na educação todos os instrumentos, desde que você tenha um foco no educando. A pergunta deixa de ser o que eu acho, como que eu fui educado, para perguntar como que eu, educador, olhando para a realidade atual, imagino quais são as diversas ferramentas que eu posso utilizar para tratar o meu educando. E aqui eu já adianto, e não vou ter oportunidade de falar sobre isso, mas só para não deixar de falar, cada educando é único, gente. E cada vez mais nós estamos nos deparando com esse futuro próximo, aqui eu começo a falar de futuro, onde se até 1950 nós não sabíamos que tínhamos uma molécula que nos diferencia, nos torna únicos, que é o nosso DNA, passados 80 anos, o que parece é que nós não sabemos, e deveríamos saber, que os nossos educandos têm um DNA educacional. Cada um deles aprende de maneira única e personalizada. Portanto, antes de discutir modalidades, que é uma coisa, insisto, pré-histórica, foquem no aluno. Eles são desiguais, porque são únicos. Eles têm contextos e propósitos diversos, e todos têm que ser respeitados. E a nós, a escola, para sermos contemporâneos, para sermos eficientes, para sermos justos, para retornarmos para a sociedade aquilo que ela de nós espera, é exatamente ter essa capacidade de imaginar, usar todas as possíveis ferramentas. Tem aluno, e temos nós mesmos, que só aprendemos auditivamente. É um número baixo, mas há quem só aprenda auditivamente. Há quem só aprenda visualmente. Há quem só aprenda se o visual é num determinado ritmo de que alguém, que somos da ordem de 5% de pessoas que eventualmente possam ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se o ritmo com que o aprendizado se desenvolve tem uma coerência com a forma como ele aprende.
nós só podemos imaginar que uma parte de nós tem uma enorme capacidade de absorver conhecimento pela manhã e zero à tarde. Ou alguns têm 100% à tarde e zero à noite. Vejam, cada um de nós é único, não só na hora, mas no contexto, no ambiente e especialmente na mídia. Qual é a mídia que cada um de nós, de cada um dos nossos educandos, aprende mais rapidamente? O que é, portanto, uma universidade competente educacionalmente, pedagogicamente? É aquela que oferece a maior quantidade possível de variedades de entrega do mesmo conteúdo e do mesma possibilidade de aprendizagem. Eu vou fazer um outro atropelo e vou entrar de forma, para encerrar, muito rápida naquilo que também deve ser a questão que vocês devem estar vivenciando, que todo mundo está vivenciando, o que significa esses modelos de aprendizagem larga, ou Large Language Models, que o mais famoso deles é o ChatGPT, mas é um conjunto de outros. Vejam, as tecnologias mudaram a nossa vida há muito tempo. Na verdade, isso começa com fogo. Nós só somos quem somos, nós somos Homo sapiens, sapientíssimos, porque houve o fogo. Sem a tecnologia, a técnica do fogo, nós não seríamos quem nós somos. Foi exatamente na época em que nós passamos a ter o controle racional, arbitrário do ponto de vista do homem ou da mulher, de como controlar o fogo, de fazer o fogo, de apagar o fogo, de dosar o fogo, foi que nós pudemos ter mais liberdade, pudemos nos sentar à noite na beira do fogo, sem medo dos animais, sem nos aquecer, estarmos aquecidos, que nós desenvolvemos ou ampliamos aquilo que nós já havíamos desenvolvido antes, a linguagem. A linguagem é o que nos caracteriza enquanto Homo sapiens. Percebam isso e cada vez vocês vão ouvir essa conversa mais forte. É a linguagem que nos fez humanos e a linguagem é aquilo que pode nos diferenciar daquilo que não são os humanos. Não que os não humanos não falem, mas certamente, se nós quisermos caracterizar o que nos faz Homo sapiens, ou sapiens entre os homo, ou sapiens entre os animais, ou sapiens entre os mamíferos, é o fato de que nós fazemos uso, abuso, usufruímos de uma linguagem complexa e sofisticada, que fez com que nós chegássemos na Revolução Industrial, que nós criássemos o século XX, que nós criássemos a universidade. O ChatGPT mexe com isso. Pela primeira vez, vejam, eu me referi aqui ao computador. Quando surge o computador, e ele surge durante a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945, figura o Alan Turing, rapidamente o computador vai dando mostras de que ele é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que os homens para desenvolver cálculos e para armazenar memória. Há um episódio, eu vou ser grosseiro, porque vou ser muito rápido, um tema que eu deveria ser mais lento. Em 1997, provavelmente a maioria de vocês já tinha nascido, ou estava nascendo, ou tinha acabado de nascer. Há um momento crucial na civilização, que é quando um sujeito, que era o maior enxadrista, o maior fenômeno de todos os tempos, chamado Kasparov. Kasparov perde para uma máquina chamada Deep Blue, produzida pela IBM. Ou seja, aquilo era um marco histórico. Nosso maior enxadrista, nosso maior fenômeno, tinha um certo jogo, demandava uma capacidade específica de inteligência, e agora ele era batido, e batido com facilidade, por uma máquina chamada Deep Blue. A partir daí, rigorosamente, jamais nós humanos, homens ou mulheres, conseguimos de fato enfrentar máquinas no jogo xadrez. Mas o que alerta nós, para a gente ficarmos um pouquinho assustados, não é isso. Nós já absorvemos a ideia de que computadores desenvolvem cálculos e capacidade de memória, uma capacidade sobre-humana. Nós já estávamos acostumados a isso. Você lembra que eu falei da máquina a vapor? A máquina a vapor, ela também no começo havia uma disputa entre máquinas e homens. Mas depois descobriram que nenhum homem é capaz de segurar uma locomotiva, nenhum homem é capaz de segurar um automóvel. Portanto, a máquina a vapor, ela, em termos
físicos, ela sobrepujou o homem já há séculos. Mas, com Kasparov, no final do século XX, nós começamos a descobrir que o processo cognitivo, a capacidade que a gente tem de pensar, de refletir, de agir de forma racional, poderia e estava sendo desenvolvido por uma máquina chamada Deep Blue, melhor do que o homem. Mas, 97, portanto, alguns dos senhores estavam nascendo, quando vai para 2017, 20 anos depois, de 2017 a 5 anos, uma outra máquina chamada AlphaGo, desenvolvido pelo Google, derrota os herdeiros do Deep Blue. Ou seja, não é mais homem versus máquinas, mas foi máquina versus máquina. Qual é a diferença entre o AlphaGo e as máquinas que existiam antes? Eu adoro esse tema, não vou ter tempo de tratá-lo aqui, vocês vão poder falar e vivenciar isso muito ainda pela vida fora. É que o AlphaGo não usava a programação usual que era dos descendentes do Deep Blue. Ele usava uma coisa revolucionária chamada redes neurais. O Deep Blue havia ganho do Kasparov porque ele tinha armazenado na sua incrível memória todos os jogos do Kasparov, sabia todos os possíveis lances que ele iria utilizar e aqueles que ele não havia utilizado ainda, porque tinha uma capacidade computacional, memória, estúpida. E tinha uma coisa que era uma programação. Programação essa que os senhores conhecem, Fortran, C, etc. Qual é o drama? E a gente deu talvez pouca atenção quando AlphaGo ganhou do descendente do Deep Blue. Que redes neurais não se baseiam principalmente em memória. Pelo contrário, para ganhar do descendente do Deep Blue, a máquina AlphaGo, movida a redes neurais, a reconhecimento de padrão, eles haviam, durante 5 ou 6 horas, a margem é essa, aprendido a jogar xadrez e jogado contra si mesmo, e não alimentando de memórias de jogos anteriores. O AlphaGo entende o jogo xadrez, joga contra ele mesmo, máquina ela mesma, desenvolve uma habilidade suficiente para derrotar qualquer descendente do Deep Blue. E vocês começam a perceber o drama que a gente começa a viver. Temos agora máquinas que aprendem. Máquinas movidas a redes neurais, machine learning, e que aprendem com o erro e não necessariamente com o acerto. Nós temos agora um novo mundo, onde o que ocorre a partir daí, e tenho certeza que os senhores estão acompanhando essa discussão, o único paralelo que estão fazendo hoje sobre inteligência artificial, e ela tem tudo a ver com redes neurais, ela tem tudo a ver com machine learning, é como lidar com uma coisa que a gente ainda domina pouco. Essa discussão houve no século passado sobre armas nucleares. Armas nucleares tinham um potencial destrutivo, podia mesmo destruir a Terra muitas vezes, e se criou organismos tipo ONU ou vários outros tratados que tentavam delimitar o número de países que dominavam aquela tecnologia, tentavam delimitar o número de ogivas disponíveis no mundo, e fomos, enquanto espécie, razoavelmente bem-sucedidos. Qual é a analogia que a gente faz hoje com inteligência artificial? Ou com esses modelos de linguagem tipo ChatGPT? Eles são incontroláveis, do ponto de vista que a semelhança seria: imagine se as ogivas nucleares pudessem elas, sob seu próprio controle, gerar quantas ogivas nucleares eles quisessem. Nós estamos falando de máquinas que podem aprender consigo mesma, que dispensam, em tese, a interferência humana mais direta. Nós estamos falando que depois que o AlphaGo ganhou da máquina que jogava xadrez, alguém disse assim, com razão, o AlphaGo ganhou porque o AlphaGo, assim como o Deep Blue, vão no limite de um jogo estruturado. Mas se fosse para pôquer, e quem joga pôquer sabe disso,
pôquer é não estruturado. Pôquer tem blefe, tem variáveis aleatórias, tem variáveis que seriam totalmente humanas. Pois não é que colocaram o AlphaGo para competir com uma espécie de um cowboy americano com os óculos escuros, que é o melhor jogador de pôquer do mundo. Eu não preciso contar para vocês que a máquina ganhou. Ganhou porque foi capaz de identificar no indivíduo os momentos que ele blefaria a partir de alguns jogos consecutivos, baseado em erros e acertos e reconhecimento de padrão. Pior, a máquina começou a blefar. E ela blefa de uma forma aleatória, que eu não vou ter tempo de contar para vocês, mas é belíssimo. Ele usa uma espécie de um método Monte Carlo, que é gerador de variáveis aleatórias, onde nem a máquina sabe quando iria blefar. Portanto, é impossível alguém decodificar quando que a máquina blefaria. E a máquina ganhou com muita facilidade também no poker. Isso tudo, gente, nos remete a um novo cenário, onde, primeiro, fomos vencidos pelas máquinas, terminantemente em força física. Fomos vencidos pela máquina ou pelas máquinas em termos de processos cognitivos. Em tese, esse aprimoramento contínuo das máquinas vai gerar uma circunstância em que eles aprenderão mais rapidamente do que a gente e aprenderão com eles mesmos, que isso é extremamente grave. O que nos resta enquanto humanos? E quando eu falar isso, tem a ver com o ensino superior. Porque, vejam, nenhuma universidade abre as suas portas para formar pretensamente um aluno ou uma aluna mais forte do que uma locomotiva. Nenhum de nós seria louco de imaginar isso. Nenhuma universidade abre as suas portas para formar hoje um enxadrista ou um jogador de pôquer que possa ganhar de uma máquina, porque sabe que vai perder. Agora, o que isso tem a ver com formar um engenheiro? Nós formávamos um engenheiro no século passado, e continuamos formando assim hoje, baseado num conjunto razoavelmente limitado de conteúdos, procedimentos e técnicas. Gente, vamos ser claros. Tudo aquilo que puder ser sujeito a um processo de rotina ou de algoritmização, assim será feito e essas pessoas não terão emprego no futuro. Por melhor formados que sejam naquele limitado mundo de conteúdo, procedimentos e técnicas. Aonde é que nós, enquanto espécie, enquanto civilização, temos uma possibilidade de nos diferenciarmos das máquinas e de termos algum papel para o ensino superior? Exatamente naquilo que transcende a cognição, na chamada metacognição. O que é a metacognição? É você, quando educar alguém, lembrar-se que mais importante do que o que eventualmente é aprendido é você desenvolver na criança, no jovem, no educando, a sua capacidade permanente de educar ao longo da vida. Mais importante do que aprender é aprender a aprender. Mais importante do que o que você reflete é a sua capacidade única, comparada com as máquinas, de refletir sobre a própria reflexão. É isso que nos faz humanos. E é isso que tem que ser incorporado nos nossos processos educacionais e que nós ainda não sabemos como fazê-lo. Vejam, eu não sei o quão trágico eu posso ser para os senhores e para as senhoras. Carece de sentido discutir educação presencial e à distância. Os desafios que nós temos estão léguas adiante, mas léguas adiante. E são muito mais drásticos e muito mais perigosos, muito mais desafiadores. Mas quem tem que pensar isso somos nós, educadores. A solução está pronta? Pelo contrário, nós estamos começando a nos deparar com um problema gigantesco. O menor dos problemas de ChatGPT é saber se teu aluno, se você encomendar uma redação, se ele vai copiar. Isso vai ser superado. Agora, como que nós trabalhamos para incorporar no nosso processo educacional características que possam explorar de nós humanos aquilo que nós temos, que possa eventualmente, esperamos que assim o seja, produzir uma diferenciação que não seja substituída pela robótica, pela automação. Claro que sempre haverá espaços de trabalho que não serão ocupados por máquinas. Exemplo, catadores de lixo, cuidar de senhores e senhoras mais idosos. Há todo um universo.
em geral, sinto informar, mal remunerados e pouco valorizados. Como que nós criamos um ambiente universitário, acadêmico, capaz de pensar quais são os diferenciais que nós temos que incorporar em absolutamente todas as profissões, que, por sinal, eu não sei se continuarão chamando profissões como nós a conhecíamos antes. Lembre-se dos bancários. Gente, esse futuro ele está conectado com o passado. Nós só vamos conseguir antever algo sobre esse futuro que começou a semana passada. Curiosamente, começou a semana passada mesmo. Esse simbólico chat GPT, motivo de várias discussões, eu não estou aqui superdimensionando, estou dizendo que ele é só um exemplo. Ele começou publicamente em novembro. Isso estamos falando de 6, 7 meses. Outras coisas surgirão o mês que vem e que irão estar nos impactando muito fortemente antes do próximo Natal. Aonde que a academia, aonde que a universidade está refletindo sobre isso? Aonde que isso está tendo um rebatimento na forma como nós trabalhamos em sala de aula? Como que isso está rebatendo na nossa ideia do que é sala de aula? Como que nós estamos pensando que não carece de sentido imaginar que promova-se um evento desse e não tem um link para todo mundo de Pelotas, de Rio Grande, do Amazonas, que não possa estar assistindo. Nós estamos usando raquiticamente as disponibilidades que as novas tecnologias têm. Gente, o mundo vai ter transformações que a gente tem que, primeiro, antes de ter a resposta para as perguntas, entender quais são as perguntas relevantes. E depois que a gente entender a qualidade das perguntas que nós temos, elas são gigantescas, porque elas não estão respondidas. Mas é exatamente as respostas às perguntas não respondidas que geraram o movimento da história. Foi assim quando Platão criou a academia, foi assim como Gutenberg criou a prensa, foi assim quando desenvolveram a máquina a vapor. Esses são os desafios que nós temos hoje. É absolutamente inócuo gastar qualquer tempo discutindo uma comparação absurda com a Suécia. Não é esse o ponto. É só quem não conhece a realidade brasileira, é só quem não conhece a realidade sueca ou quem não conhece ambas. O que nós temos hoje é que enfrentar os problemas que são graves, não se assustar com eles, não se assustar no sentido assim, de dizer assim, eu desisto, eu vou embora, eu dou perdido, não. Esses são os desafios acadêmicos que nós temos. Para isso que nós somos não só pagos pela sociedade, mas que ela, mais do que nos pagar, espera que a gente adequadamente enfrente e continue sendo um centro de formação. A outra opção é virar banco. Ou seja, não há mais banco, não há mais agência e não há mais bancários. Gente, eu falei de forma muito rápida, o tempo que eu tenho disponível para a gente poder conversar, mas um prazer estar com vocês, boa sorte em tudo, sei que vocês fazem um excelente trabalho e desculpe se eu trouxe mais problemas do que soluções. Prazer estar com vocês. You are now unmuted. Eu estou ouvindo bem. Aqui é o professor Cristiano. Primeiramente, oi, professor. Tudo bem? Conversamos bastante por e-mail. Professor, agradecer imensamente a sua participação, agradecer pela disponibilidade, pela gentileza, né, de aceitar o convite, inclusive de vir até aqui presencialmente, mas não foi possível em termos de agenda, mas a sua gentileza, a sua disponibilidade foi fantástica desde o início que a gente entrou em contato. Em relação a perguntas, eu acho que a gente estourou o tempo, né, então fica difícil fazer muitas perguntas, mas eu tenho várias, eu tenho muitas, né, nós vamos ficar conversando toda a tarde. Eu tenho várias também. Mas que eu gostaria de perguntar, e depois talvez a gente possa abrir uma ou outra pergunta rapidamente, mas eu lhe perguntaria, pensando na estrutura das universidades públicas, que o senhor conhece bem, né? Trabalhou boa parte da vida na Universidade Federal de Santa Maria.
Mas nós, universidades públicas, o que precisamos fazer, né, especificamente nós públicas, dentro desse contexto, como a gente deve lidar com esse mundo, né, atual da inteligência artificial, das redes, todas as transformações digitais, ou uns usam transformação, tem usado transformação digital como termo, mas o senhor traz a revolução digital. O que podemos fazer dentro desse contexto, dentro desse ambiente? Essa é a primeira pergunta, digamos assim, para o senhor. Professor Cristiano, eu vou responder de forma mais genérica, porque cada vez mais, eu sei, como você disse, eu fui de universidade pública boa parte da minha vida, sou aposentado numa universidade pública. A gente comete, às vezes, uma coisa indevida de fazer uma separação abrupta entre universidade pública e privada, sabe? Quem tem um colega que seja professor de universidade privada, eles passam os mesmos agruras que a gente. Às vezes ganham até menos e às vezes são menos respeitados ou mais desrespeitados do que nós. Então, o que eu vou falar é um problema do educador, né? Que vale para todo mundo. E vale para qualquer nível educacional, envolvendo educação básica, educação infantil, educação... Bom, eu acho que nós, como educadores, temos algumas metas que são pressupostos. No fundo, a gente faz letramentos em vários níveis. Mesmo quando a gente orienta no doutorado, é também um nível de letramento, muito mais sofisticado do que aquele letramento da alfabetização, mas são letramentos. Quando eu chamo letramento, eu diria, professor Cristiano, que eu poria na cabeça o seguinte: como educador, temos uma série de letramentos que são desafios. E eles se transformaram, na mudança do século XX para o século XXI, mais sofisticados, mais complexos, mais difíceis. O primeiro letramento, que é aquele que supostamente é feito lá na educação fundamental, é a ideia de você aprender a ler e escrever. Só que existem várias maneiras de aprender a ler e escrever. Eu imagino a realidade dos senhores, não deve ser nada diferente da realidade que eu vivi na Federal de Santa Maria. A gente recebe alunos em qualquer curso, com terrível dificuldade de letramento básico. O letramento básico é a capacidade de escrever ou de entender um texto complexo. Vejam, eu estou falando, a seleção numa universidade pública, em geral, já é um pouquinho melhor do que a seleção. Não estou dizendo que alguém é melhor que ninguém, estou dizendo que a seleção ela é mais apurada do ponto de vista do letramento, e mesmo assim, boa parte dos nossos alunos chega, e é nossa missão melhorar isso, uma terrível dificuldade de letramento complexo. O que é letramento complexo? Tentem fazer isso com seus alunos. Deem um texto um pouquinho mais complexo e ver se eles entendem. Uma parte não entende. É ruim, tem que entender. Não dá para formar um profissional, um cidadão para esse mundo contemporâneo que seja incapaz de ler e entender um texto complexo. Mais difícil ainda é ele escrever um texto complexo. Nós temos, entre os nossos formandos, eu não vou chutar o percentual, porque dependeria de curso, dependeria de universidade, mas, via de regra, parte deles é incapaz de escrever um texto complexo. Então, a gente tem uma tarefa básica associada a letramento. Letramento clássico. Nós não tínhamos um problema de um outro letramento que passa a ser brutal e tão importante quanto o primeiro. E aqui nós vamos entrar em antagonismo com outras áreas, eu sei disso, que é o chamado letramento digital. É um absurdo formar um novo profissional hoje que não tem habilidades com o mundo digital. Estou falando de todas as áreas. Particularmente em medicina, e eu defendo isso há décadas, não sozinho, acho que fomos vitoriosos. Veja, eu não estou dizendo que um médico não possa ser um bom médico se ele não domina a plataforma digital. Ele pode, mas ele é velho. Ele está saindo de circulação enquanto profissional. Agora, formar um médico novo que não domine minimamente o ambiente digital é formar um mau médico. Por isso que a gente tanto brigou para que os cursos de telemedicina 1, telemedicina 2, não só estejam presentes como obrigatórios no currículo escolar, mas como sejam dados do primeiro ano.
Formar um médico, estou pegando um caso extremo, que não seja capaz de ler uma imagem, porque a imagem é imagem digital, ele simplesmente talvez tenha pouco significado no trabalho que ele vai desenvolver daqui por diante. Portanto, o letramento digital passa a ter isso. Vale para formar um professor. Formar um professor hoje. Veja, eu não estou dizendo que não possa existir um bom professor, eles existem e que não tem nenhuma noção do mundo digital. Mas, em geral, insisto, são velhos que estão se aposentando. Formar um novo professor antagônico, com preconceito e sem domínio do mundo digital, é provavelmente formar um educador que não vai ter espaço algum de contribuir com a sociedade, muito menos com ele mesmo. Portanto, o letramento digital, ele se equipara e tem a ver e é correlacionado com o letramento clássico. Tem um outro letramento, que é o terceiro letramento, que é o domínio de matemática e lógica. A gente menosprezou isso por um bom tempo. Não dá para menosprezar mais. Não dá para formar cidadãos com curso superior e nem com curso de ensino médio que não tem noção básica de estatística. A gente viveu e ainda vive um conjunto de maluquices, de fake news, de absurdos, em parte, porque nós não dominamos estatística. Quer dizer, o simples domínio de estatística, ou de método científico, ou de observação, lógica, experimentação e valoração do saber científico, a gente deixaria centenas de milhares de brasileiros não teriam morrido, seguramente, na pandemia, se nós tivéssemos educacionalmente resolvido o problema de formação de métodos científicos. Alguns diriam, mas tiveram médicos que falaram que era contra a vacina, era a favor da ivermectina, era a favor... Eram médicos ignorantes que no seu percurso escolar não estudaram método. Ninguém ensinou para eles método científico. E as pessoas morreram porque algumas pessoas deixaram de estudar e entender o método científico. Portanto, há um letramento que é o domínio do método científico, que é o domínio da estatística, o domínio da lógica, a lógica analítica, da lógica racional. Esse é o terceiro letramento. E o quarto letramento, que não é menos relevante, é o que eu não tive a oportunidade de falar aqui, mas que é o que eu mais me envolvo hoje, que é a questão da metacognição. Embutir nos nossos professores, especialmente nos nossos alunos, de que mais importante do que o que ele aprendeu, porque o que ele aprendeu está muito associado à memória, e memória é um produto desvalorizado no futuro, é ele ter desenvolvido a capacidade de entender como ele aprende. É o educando que aumenta gradativamente a sua capacidade de entender qual é o contexto, qual é o conjunto, quais são os meios, quais são as mídias que ele mais aprende. Isso é preparar alguém para a aprendizagem permanente ao longo de toda a vida. Porque assim será. Não há outra maneira. Não se pergunta mais ao aluno o que ele aprendeu. A pergunta crucial, seja qualquer curso, qualquer disciplina, se ao longo da disciplina, se ele aumentou a capacidade de aprender continuamente sobre aquele tema e aprendeu a se identificar enquanto educando, refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Isso é sofisticadíssimo, isso não é simples, mas isso é essencial. Ou seja, isso coloca em xeque boa parte da maneira que a gente avalia. Eu não estou dizendo que não se faça a prova, eu estou dizendo que a prova é insuficiente. A prova, ela diz respeito ao mundo da cognição, mas não necessariamente contempla ao mundo do metacognitivo. Nós temos teorias pedagógicas que se divergem e se degladeiam entre si do mundo cognitivo. O mundo cognitivo, nesse futuro que se avizinha, ele é muito menos relevante. Nós precisamos pensar como que a gente trabalha os elementos metacognitivos, que obviamente contemplam aquilo que se chama hoje de socioemocional, soft skills. Vamos ser claros com os nossos alunos. As pessoas hoje pleiteiam e acabam conseguindo um emprego pelo currículo, é inegável. Mas a maior parte delas será ou demitida, ou a maior
uma parte dela será promovida não pelo que está escrito no currículo, mas por um conjunto de atributos socioemocionais, ou soft skills, se quiserem, em sentido mais amplo, ou pela capacidade de aprender, ou por predicados metacognitivos que a escola, a universidade, inclusive, sequer tem ideia de quais serem. É simples? Não. Portanto, professor Cristiano, esses letramentos, o clássico, digital, domínio de matemática, ciência e respeito pela cultura, pelo patrimônio que o mundo, né, desenvolveu em termos de conhecimento, respeito pelo método científico, e por último a questão mais atual, que é como que nós, enquanto humanos, vamos nos diferenciar positivamente perante as máquinas e evitar que a gente seja muito rapidamente substituído. Então, acho que é isso que eu acho que é um desafio, que não é só da escola pública, não é só da universidade pública, mas é o desafio mais importante, seja qualquer educador vai ter que enfrentar. You are now unmuted. Muito obrigado, professor. Não sei se a gente poderia fazer alguém teve alguma questão colocada dentro de todo esse contexto. A gente está perplexo. Professora, muito obrigada. É um prazer. Eu sou a professora Rosalba, trabalho com o Cristiano aqui. O senhor deixou todos nós impactados, ninguém tem perguntas, todo mundo está pensando o que fazer agora, imaginando a nossa sala de aula, imaginando o nosso fazer docente. E eu quero lhe agradecer muito, muito elucidativa, muito concreta, muito real a sua fala. Tá? E isso nos indica, né, Cristiano, que nós estamos no caminho certo. Temos que vencer muitas barreiras ainda, né? Derrubar alguns muros, mas é esse o caminho, não temos outro, né, professor? Absolutamente correto, professor Rosalba. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a história não termina aqui. Um dia a gente volta a tocar esses temas. Sempre um prazer falar com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, eu acompanho. E bola para frente. Bom é ter desafio na vida, né? Nós aguardamos uma visita presencial, o senhor curtiu o nosso friozinho aqui e comer um churrasco. Tá bom. Eu vou sempre ao estado aí, pelo menos. Um abraço a todos. Beijo. Muito obrigado.